Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Está começando no ar o seu podcast. Que saudade eu tava de você e deste meu querido amigo Hércules. Tudo bem, Manuel? Tudo ótimo, ótimo. Maravilha, ótimo. Tava com saudades também. Você sabe coisa que boa. Saudade não tem braços, mas aperta, né? É verdade, aperta lá no peito. Dói na alma. Tudo certinho por aqui, tudo estamos de volta. Se melhorar, vira festa. É verdade, para mais uma edição do nosso podcast. E hoje a gente tem aqui o desafio, né? É verdade. De conversar com duas mulheres que vão trazer aqui uma perspectiva sobre uma temática muito importante que estamos vivenciando no mês de abril. E aí, com quem vamos conversar, Hércules, e qual é a nossa temática do podcast? Olha, vamos conversar com a Celiânia Silva e com a Michele Faustino. Vamos falar sobre uma neurodivergência que é muito comum no nosso dia a dia. Inclusive, existe hoje em dia o atendimento educacional especializado voltado para essa questão. E no Brasil existe 2,4 milhões de pessoas não com a doença, não com deficiência, mas com essa condição. Que o TEA, o transtorno do espectro autista, não é uma doença e sim uma condição. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito caro, muito esclarecedor para a nossa sociedade. Elas vão desmistificar uma série de questões, de estereótipos que a sociedade, infelizmente, ainda é muito preconceituosa, é muito capacitista em relação a essa questão. Então vamos aqui conhecê-las inicialmente. Sejam bem-vindas. Quem é quem aqui? Se apresenta para mim, diz o que é que faz. É importante a gente ter já nesse nosso primeiro momento, né, essa primeira apresentação de vocês. Sejam bem-vindas novamente. Eu sou a Celiânia, né? Não sou mãe atípica, mas sou profissional da área, sou neuropsicopedagoga e hoje estou como presidente da Associação ADEC. ADEC significa o quê, para quem não sabe? Associação de Deficientes Eficientes de Quixeramobim. Perfeito. E com quem eu falo também aqui? Com Michele. Oi, Michele. Eu sou mãe atípica e sou vice-presidente da Associação ADEC. Então temos aqui pessoas que conhecem muito sobre o tema e que a gente vai aqui, né, navegar, né, justamente por tudo o que a gente tem de dúvidas e que vocês vão ajudar a esclarecer todas essas dúvidas. Vamos começar falando da associação, né? A ADEC, Associação de Deficientes Eficientes de Quixeramobim. A partir de que momento essa associação ela foi criada e qual o principal objetivo que a associação tem hoje? Assim, eu venho já trabalhando desde 2004, 2005 na área da inclusão, né, como professora, e a partir daí eu fui conquistando, conversando com algumas famílias e a gente foi estreitando esses laços até perceber que havia essa necessidade de um grupo maior, né, e só entre o WhatsApp seria coisas pequenas que a gente não conseguiria avançar muito e ajudar outras pessoas dentro do nosso município, né? E aí, em conversa entre mães, decidimos criar uma associação para que, a partir daí, a gente conseguisse chegar mais perto da realidade e da melhoria dessa inclusão, né, das crianças com deficiência, de qualquer tipo de deficiência. E aí a gente traçou objetivos, conversamos e vamos... Hoje se fala muito no autismo, né? É um dos que está mais... É uma demanda que está maior. Antes, alguns anos atrás, a nossa demanda maior, né? Pelos meus dados que eu venho de estudo, era a deficiência intelectual. Mas por que a deficiência intelectual? Porque o autismo ainda ele não era reconhecido, não tinha profissional da área para identificar, entender. E geralmente a criança era autista e estava diagnosticada com deficiência intelectual. Como ele pode ter as duas deficiências? E aí a gente decidiu criar essa associação para, a partir daí, a gente trabalhar família, sociedade, poder público e, em conjunto, a gente fazer
o melhor para cada uma dessas crianças, seja lá na escola, seja lá no atendimento especializado, numa terapia, numa necessidade de uma orientação ou de uma escuta, porque a gente faz tudo isso dentro da associação. A gente vê aquela criança, aquela família mais vulnerável, onde é que a gente pode estar ajudando. Todo mês a gente consegue arrecadar e distribuir cesta básica dentro daquela realidade das nossas mães, que a gente já tem quase 200 famílias, né? Famílias que cada família tem 4, tem 5, né? Tem 3 pessoas, que totalizando dá umas 400 pessoas que a gente está ali na escuta, porque eu não escuto só aquela criança com deficiência, eu escuto a mãe, eu escuto o pai, o irmão, uma tia. Então, todo dia a gente tem algo para estar ali conversando, explicando, orientando, dando direcionamento, e a cada dia vai chegando mais uma família. E a gente está abraçando. Começamos sem nada, sem teto, reunião pedindo espaços emprestados. Hoje nós temos uma sede. É uma casa pequena, mas era o que a gente podia começar. No momento era viável, era o tamanho que a gente podia ter. Hoje está ficando pequena, né? Ontem a gente estava já conversando sobre isso, que já a gente vai ter que ver outro espaço, porque a gente está lá com muitos projetos, né? Projetos de oficina, projetos de atendimento. Hoje nós temos 3 psicólogas atendendo, 2 neuropsicopedagogas, uma psicopedagoga. Já estamos aí vendo terapeuta ocupacional. Eu estou fazendo fono para daqui a pouco estar lá atendendo como fonoaudiólogo, porque é outro profissional que não tem, não só no Quixeramobim, que a demanda, eu sei que tem uma fila de espera de atendimento, mas a maioria, que não é só aqui, é a falta do profissional mesmo, do recurso humano. Nós não temos TO para contratar, nós não temos fono para contratar, aí acaba que é 1 ou 2 atendendo, uma demanda grande, e a fila de espera, principalmente pelo SUS, está crescendo, porque até o particular também tem uma fila de espera, por falta de profissional, né? E essa demanda, né, que vocês têm hoje é uma demanda que necessita, por parte de vocês, de grandes parceiros, né? E quem são esses parceiros que costumam estar ajudando vocês nos atendimentos? Pronto. As parcerias a gente busca, né, quando a gente começa a ter a necessidade. Uhum. Esse mês de abril a gente viu... Cresceu. A gente iniciou pequeno, né? Então, a gente viu que pela visibilidade que a gente começou a ter, né? Algumas pessoas vieram para conversar com a gente, oferecer a parceria, perguntar o que é que a gente estava necessitando, né? Tanto para o mês do Abril Azul, mas posteriormente outros projetos. Uhum. Então a gente assim tem uma lista extensa de parceiros com a gente, né? Eu não sei se cabe agora dizer, né? Porque a lista é extensa, né? Dos nossos parceiros que a gente adquiriu. Então assim a gente tem parcerias com clínica, com farmácia, com gás, com mercantis, né, ótica, além dos outros parceiros que nos ajudam quando a gente vai fazer eventos, né, que aí a gente também tem uma ajuda do poder público, né, acho que essas parcerias que ela falou primeiro, de clínica, são desconto para as famílias. Certo. Né? No gás, numa consulta, no exame, né? Que é dos remédios que a gente compra muito. Nas né? farmácias tem desconto, né? Que é da rede da Clinilab, que é do Dr. Glaucio. Além desse desconto, ele também nos ajuda com contribuição para alguma despesa, né? Temos o Dudu da tabacaria. Aqui, Luiz, né? Sempre eu esqueço o nome. Mas o Dudu São Luís, desculpa. Então, temos parceria com a Prontomed e
diretamente com o Dr. Valmir, foi uma das primeiras pessoas, né, que dava o espaço para a gente. Então, a prontomediterapia, sábado e domingo, eu achava engraçado, está aqui a chave. Podem trazer as famílias, pode fazer momento com essas famílias de lazer. Aqui tem uma churrasqueira, se quiserem fazer um churrasquinho para elas, né, descontrair essas famílias que às vezes são tão retraídas, só cuidando dos filhos, trabalhando, e às vezes não tem um momento de lazer. Mas a gente sempre usou para palestras, momento de escuta, e usamos por muitas vezes, né? Ele doou vários móveis para o que hoje nós temos lá, foi doação, né? Nós alugamos a casa, não tinha nada, só as paredes, e nem lâmpada, e a gente foi organizando. Hoje a gente está com a casa toda equipada, 2 salas de atendimento, aliás, 3 salas de atendimento, né, que a gente faz lá com essas crianças. Estamos atendendo mais de 50 crianças que tiramos lá da fila do CAIC, lá da fila do CAPS, já está lá com a psicóloga ou com a neuropsicopedagoga. Eu comecei sozinha, ano passado, atendendo algumas crianças dentro do meu tempo, né, como voluntária. E a partir daí foi aparecendo outro colega, não, eu também quero participar, vamos fazer um projeto social. E todo dia está aparecendo mais alguém, né? A gente está vendo agora a parte de esporte, também apareceu outras pessoas querendo conhecer, oferecer, né? O Paulinho da Liga Esportiva foi até nós esse mês, já vai ser já está sendo o nosso parceiro, né? Ajudou na divulgação das ações de abril. Então, assim, todo dia, o poder público, né? A gente está tendo também muito aproximação de ajuda, de nós ajudar o município ajudar a associação. E é o que eu sempre falo, a gente tem que cobrar? Tem. Mas eu sempre digo, a família tem a sua responsabilidade. Eu não posso jogar nem só para a escola, nem só para o prefeito, nem só para o secretário X e nem só para a sociedade. A sociedade também precisa se envolver, que é uma coisa que a gente não vê muito. Mas esse mês de abril eu vi a sociedade se envolvendo, procurando entender quem não sabia, procurando saber o que era. Eu não sabia que existia essa associação. E qual é o projeto de vocês? E quando a gente passa que esse projeto é um projeto de ajuda ao outro, de escuta, de melhoria de vida para ambas as partes, porque eu quero melhorar a vida dessa criança lá dentro da escola, onde eu vou melhorar a vida do professor, a vida do espaço de quem está lá dentro daquela sala de aula, porque a gente sabe que está muito difícil. Não está fácil para ninguém. E eu falo isso com experiência de profissão. Eu tenho experiência da educação infantil, a pós-graduação, onde eu trabalhei com alunos com deficiência. E eu sei que não foi fácil, onde eu também estive lá na sala do AE, do atendimento especializado, onde eu atendia 1, 2 alunos, né? Mas a gente sabe que dentro da sala de aula é onde a criança fica. Mas a gente vê que sempre as falas a escola, meu filho, isso. Mas é porque é onde ele está mais tempo. Geralmente são 4 horas que essa criança fica dentro da escola. Então, onde é que a gente vai ver mais situações e condição dessa criança? Dentro da escola. Às vezes as pessoas, na escola tem muito problema com as pessoas com deficiência, mas lá na saúde, que ele é atendido, é 1 hora, é 40 minutos. Então, não dá tempo você ver tanta situação para aquela determinada criança. Mas lá na escola ele passa 4 horas, pelo menos, quando não é tempo integral. E quais são basicamente esses tipos de problemas que um profissional da educação ele enfrenta nessa convivência diária, por exemplo, com uma pessoa que tem autismo? Pronto. Uma das situações que hoje a gente passa muito dentro da escola é a desregulação dessa criança, que muitos chamam de agressivo, aquela criança que algo não foi legal e ele se desregula. Tipo, essa luz, ele pode chegar aqui e não gostar dessa luz. Daí ele vai poder...
Quais são essas ações de desregular? Vai se bater, vai lhe bater, vai bater em alguém, vai gritar, vai morder, vai se arranhar, né? Vai tacar a cabeça na parede. Então, isso ele está se desregulando por algo que eu preciso identificar. E o que é que eu preciso entender? Como eu vou agir nesse momento. E para mim agir nesse momento, eu preciso conhecer a criança. Eu preciso conhecer qual é essa necessidade dele. Não é porque a criança quer que ele vai estar ali dentro da escola, dentro da sala de aula, ou lá no pátio, fazendo todo esse movimento, porque ele está querendo. Não é porque ele é um menino. Agora a gente tem que identificar. É uma birra ou é realmente ele desregulou? Porque tem as duas situações que são parecidas. Mas quando você entende, você percebe se é a birra ou se é realmente desregulado. E eu preciso entender, né? Eu vou dar o exemplo aqui de uma criança que, quando chegava na escola, na creche, geralmente a gente recebe em círculo, né? As crianças vão chegando, vão sentando. E aí, tinha dia que ele chegava, sentava, ficava bem. Não desregulava, mas já tinha dia que ele desregulava. E até a gente identificar o porquê que ele desregulava, né? Vamos, então, ver estratégias. A gente percebia que era cadeira, porque ele passava, olhava todas as cadeiras e ele não achava a cadeira que ele queria. Então, daí ele já começava a rodar dentro da sala, a gritar, a se bater, e a gente não entendia o que era. Até que um dia não vamos sentar ninguém na cadeira. Vamos botar os brinquedos aqui no meio, as crianças sentaram ao redor dos brinquedos e as cadeiras ficaram aqui no semicírculo. E aí, quando ele chegou, ele foi com a visão dele até a cadeira que é a cadeira dele. Ele tinha uma cadeira marcada. E qual era essa marca? Olhamos, ninguém identificou. Até que a gente foi pegando na mão, até que ele apontou um minúsculo risco na cadeira que você não identificava tão fácil, mas ele sim. Gente, vamos marcar a cadeira. Pegamos um lápis e marcamos embaixo da cadeira. Então, essa cadeira, a partir de hoje, é dele. Ela podia ir para qualquer canto da sala, mas ninguém podia sentar, porque era a cadeira que ele ia sentar. E a partir daí o menino não desregulou mais. Chegou, sentou, participou. Então, são situações que você precisa conhecer e identificar. Aí essa criança vai aprender a chegar e ficar. Como vai ter outra situação? Às vezes o cheiro de um perfume, a voz da professora. Tudo são situações que desregula e que você precisa entender. Às vezes é o espaço. Vou dar o exemplo do filho da Michele. Ele não aceitava a escola que ele estava há anos. Ela sempre comentava, ele chora, ele me bate, ele diz que não quer, que odeia. E aí, por quê? Ele tem uma rigidez cognitiva de espaço muito fechado. A escola muito boa, toda climatizada, mas é uma escola que você entra aqui, é um portão de ferro, chegou para frente, é telha, parede, porta e sala, cantina, você não vê o céu. Então, quando ele entrava, ele se sufocava. E até sufocado. Você entender, porque eles não conseguem, às vezes, dizer o que é. Às vezes são não verbais, né? E como ele já foi, hoje ele já fala com algumas palavras, né? Com dificuldade, mas quando ele não conseguia falar nada que você não entendia, porque desde pequenininho ele estava lá. E na hora que eu disse, vamos testar, levar em outra escola, para ele ver o outro ambiente. A gente levou para ele conhecer. Chegou lá, ele entrou na sala e não queria mais sair. Ele já se adaptou totalmente? Não. Ainda tem algo que a gente tem dia que ele desregula por outra situação, né? Mas tudo a gente já entendeu. Pelo menos a ida para a escola não é mais aquele sofrimento para a mãe e nem para a criança. E as nossas escolas, elas estão preparadas? Os professores? Como que você avalia a situação hoje da educação e nesse suporte às crianças com deficiência? Agora eu já vou falar como Secretaria de Educação, que eu trabalho lá, né? E trabalho mais com a área da inclusão. Eu vou falar da minha experiência de 2012 para cá dentro de Quixeramobim, né?
Eu morava em Fortaleza há muitos anos, sou daqui. Eu era coordenadora da APAI de Maranguape e sempre vinha visitar aqui e percebia que não estava legal a inclusão. E aí eu disse, vou voltar para minha terra e eu quero trabalhar a inclusão. Não foi fácil, né? Cheguei em 2012, fui para a sala de aula. Em 2013, eu entrei para a Secretaria de Educação e começamos a implantar as salas de atendimento especializado. Hoje, no município, né, quando eu cheguei em 2012, tinha mais ou menos 4 salas funcionando, entre aspas, porque nós não tínhamos profissional preparado, né, capacitado para aquelas salas. E foi chegando outras e, às vezes, algumas ficaram lá paradas, sem profissional. E o que eu fiz? Comecei a dar as formações para os profissionais, incentivando que eles fizessem uma especialização para a gente começar a montar essas salas para elas realmente funcionarem. Hoje nós temos muitos profissionais especializados na área e fazendo esse atendimento. Todas as nossas escolas hoje, creche, têm o atendimento especializado, né? Às vezes, a gente ainda não está em algumas escolas conseguindo dar conta de todos. Por quê? Eu tenho 70 alunos numa escola para um professor. Um aluno é 40 minutos, pelo menos 40 minutos. Como é que um professor, né, vai conseguir atender 70, 80 alunos? Eu tenho escola que são 2 professores de atendimento aqui no nosso município. Então, assim, vendo o avanço, que não foi fácil, né, montar essas salas, ter espaço dentro da escola para ser colocado esse material que já estava no município, né? Então, nós temos 35 salas via MEC, governo federal, e o resto das nossas escolas, até as que a gente chama, né, a gente tem as escolas polos e tem as agregadas, né, que são aquelas nas localidades, né, com uma turma, 2 ou uma multisseriada. Até essas escolas também têm atendimento especializado. Então, assim, a gente está tentando avançar, como hoje os cuidadores, né, que é outra função que precisa ter, mas precisa ser avaliado. Não é porque eu tenho um laudo, porque o médico, às vezes, eu sempre digo, cada um diga o que é a sua parte. O médico, ele vai dizer qual é o remédio, porque ele estuda para aquilo, qual é a dosagem, né? Ele vai sugerir as terapias, porque é necessário, até um professor sugere, mas eu não posso dizer, ele tem que ter um cuidador porque isso, por isso, por isso. Quem avalia isso é a escola, é o professor do AE, é ele que vai identificar se essa criança tem a necessidade de um cuidador. E aí as mães já chegam achando, meu filho tem um laudo, eu tenho que... é um cuidador. Que ele tem que ter o cuidador. Então, assim, esse cuidador, ele é para quê? Para aquela criança que não consegue comer sozinho, que não consegue ficar muito tempo sentado, tem um TDAH junto, e aí realmente dentro de uma sala de aula com 20, 30 alunos, um único professor, ele não vai conseguir fazer muita coisa, principalmente com aquele aluno, né? Vai ter um descontrole lá. Então, para ajudar na alimentação, para ajudar nos momentos das atividades, né, pedagógicas, mas quem faz essas atividades, quem direciona? O professor, não é o cuidador. Ele só vai para dar o suporte, como é o professor do AE. O professor do AE, ele também está ali para dar um suporte, que muitas vezes o professor do AE, antes, né, eu sempre falo agora essa frase, antes se dizia que o aluno com deficiência era de responsabilidade do AE, e não é. A responsabilidade do aluno com deficiência é do professor regente. É ele que tem que saber o que vai fazer. Ou seja, o aluno precisa estar dentro da sala de aula como os demais alunos. Exatamente. Agora, vai ter aquela criança que não tem condição. Eu, como profissional, eu sei que eu tenho criança que eu não tenho condição, como às vezes tem mãe que eu preciso sentar com ela e mostrar. Isso é uma maldade, é desumano você querer uma criança PC, numa cadeira de roda, que só mexe os olhos, que não tem
né, não a coordenação motora, porque tem mãe que quer que aquela criança passe o tempo integral, que hoje nós estamos tendo na maioria das escolas. Como é que essa criança que não tem um desenvolvimento cognitivo, porque às vezes os PC eles têm o desenvolvimento cognitivo. PCs, porque são aqueles cadeirantes, né, que é paralisia cerebral, a gente chama PC para reduzir. Então, assim, tem crianças PC que têm condição de se desenvolver com um piscar de olho. Eu acompanhei uma criança lá dos algodões, em 2015, 2016, a mãe muito presente, né, com essa criança. E ela tinha desenvolvimento. Ela conseguia responder, ela não tinha condição de escrever, ler, mas ela entendia quando você falava oral com ela e ela te respondia o que você estava perguntando com os olhos. Você tinha que identificar o que é que ela estava dizendo, sim, não, quero, não quero. Então, assim, porque ela tinha um entendimento. Mas tem criança que não tem. Então, eu não posso, às vezes a criança chega, fica ali meia hora, daqui a pouco começa a desregular, porque o tempo dela não é o que eu quero como mãe, não é o que eu quero como profissional. Então, eu preciso conhecer. Vai ter criança que tem condição de ficar integral? Tem. Vai ter criança que não tem. Vou dar o exemplo aqui de outra criança autista que eu atendo. É tempo integral a escola dele. Só que ele disse assim, tia, dá tipo assim, muito inteligente, lê, escreve, não tem problema com as habilidades acadêmicas, mas ele tem alguma condição. Então, tipo, dá lá para as 9h30, 10 horas, ele disse, tia, eu sei que eles não estão gritando, os meus colegas, mas aqui na minha cabeça, eu acho que está todo mundo gritando, então ele começa a desregular. Sensibilidade auditiva, né? Aí o que a gente combinou? Pronto, pois vamos combinar. Quando você começar a sentir que está começando a perturbar o som, você vai pedir à professora, vai lá fora, toma uma água, anda um pouco no pátio da escola. Quando você se sentir confortável, você volta para a sua sala. Combinado? Combinado. E assim ele faz. Hoje ele já não está fazendo tanto. Ele já está conseguindo se controlar e ficar mais tempo. Outra situação, a seletividade, né? E aí antes a gente, não, tem que comer o que tem na escola, porque é uma comida preparada pelo nutricionista. Só que a gente precisa ver qual é o tipo de alimento, né? Às vezes não come a fruta, hoje é fruta, não, mas ele come um cuscuz. Vamos trocar pelo cuscuz? Não, ele não come a carne, mas ele come o frango. Né? E a gente não, ele não come nada daquele, só come o mingau feito pela avó. Nós temos uma criança assim, porque ela tem a medida certa. Se ela errar, ele já não toma. Então, a gente precisa aceitar isso, porque a gente tem essa política para não deixar que as crianças comam qualquer coisa, não comam saudável, e mais para a seletividade, a gente precisa ter esse outro olhar. Então, assim, são adaptações, são situações que a cada dia você precisa estar trabalhando em cima disso para ficar bem para ambas as partes. Solane, tirar aqui uma dúvida de duas pessoas que são neurodivergentes. A pessoa que tem o transtorno do espectro autista e o TOD, transtorno opositor desafiador. Qual a diferença comportamental entre os dois? O TOD é aquela criança que não aceita o não. Que às vezes a gente diz, ai, que menino danado, menino mal educado. Geralmente é aquela característica do TOD, né? E as regras? E não aceita nenhum tipo de regra. É sempre eu. Eu mando e vai ser do meu jeito. E o que acontece? Eu, como mãe, abro mão. Eu não posso abrir mão. Se eu falar, esse copo vai ficar aqui e ele tentar tirar, ele vai ter que voltar para cá. E eu não vou deixar ele tirar. Acabou o seu tempo da tela. Ele vai... Que é outra situação, gente, que atrasa demais as crianças. Não precisa ser neurodivergente. Qualquer criança. E principalmente as crianças com TEAs. Se vocês prestarem atenção, onde você chegar, que tem uma criança neurodivergente, ele está lá no celular. Por quê? O hiperfoco. Além do hiperfoco, às vezes, o costume que eu deixo, porque lá ele se comporta, fica quieto, e eu vou poder ficar quieta também. Mas eu não estou percebendo que eu estou atrasando o meu filho no seu desenvolvimento. Porque as telas é como se eu estou aqui no celular,
né? O meu cérebro só vai funcionar esse aqui da minha frente, porque é onde eu estou olhando. Eu perco lateralidade, eu perco alguns sentidos de evolução. Porque a tela me faz, pode ser a TV, pode ser o celular, pode ser o videogame. Foi tela, tecnologia, eu posso usar. Eu não preciso tirar tudo isso do meu filho, mas eu tenho que controlar o tempo dele, né? É 1 hora, é meia hora, a TV, qual é o que mais ele gosta, qual é o desenho? Outra coisa, observar o que é que essas crianças estão jogando, o que é que essas crianças estão assistindo, né? Hoje, esse Roblox é uma febre grande que eles... uma criança de 4 anos, ele cria aquele mundo dele, Roblox, que daqui a pouco que nem você imaginava ter um mundo daquele que eles criam. E aí começa a conversa que eles têm com pessoas de outros lugares que se passam por uma idade que não é... O problema não é perigoso. Não é só criar um mundo deles, mas também transitar por outros mundos desconhecidos, né? É que eu sempre digo, olha, essas crianças, esses adolescentes que a gente vê muito dentro das escolas, ai, atirou não sei quem, esfaqueou. Isso aí não foi nada mais, nada menos de um incentivo, porque eles têm, nesse jogo deles, eles têm os desafios, eles têm os incentivos, né? Que eles podem usar isso lá fora. Como já teve pessoas se suicidar por conta de um jogo desse. Né? Que às vezes as famílias não prestam atenção. Não, o que seu filho gosta? Ele é só um jogo, ele adora o Roblox. Então, quando você vai entender o que você vai ver o perigo que é que seu filho está passando ali. Então, tela é outra situação que atrasa demais o desenvolvimento da criança, principalmente o neurodivergente. Tem uma outra situação, como eu falei no início, quem tem TEA não é uma doença, é uma condição, é uma neurodivergência. Por que comumente é associado, o autismo é associado ao espectro? O que é de fato o espectro? O espectro, autismo, espectro autista. O que é o espectro? Assim, antes a gente hoje a gente usa só o TEA, né? Antes a gente tinha Asperger e foi se estudando e analisando, porque assim, hoje a gente ainda não tem uma coisa fechada, por que de tanto autista? Isso era uma curiosidade minha também, porque há muitos diagnósticos, inclusive as pessoas dizem assim, esses diagnósticos só podem estar errados. Mas muita pode gente existir que errados. desconfia, né? Enfim, mas continue. Então, assim, ainda se estuda, né, o porquê, e principalmente hoje, o motivo de tantos laudos, né, que estão surgindo. Hoje eu posso lhe dizer que eu faço avaliações e eu já avaliei crianças que eu percebo que ele é autista e na mesma hora eu avaliei criança que eu percebo que ele não é, mas ele está com laudo autista. Mas quando você vai avaliar, eu vou lhe dizer o porquê. As telas. Quando a mãe diz, não, ele desde... Às vezes eu vejo bebê, naquele bebê conforto, a mãe dando comida e a criança aqui, assistindo alguma coisa. E essa criança começou nesse tempo. O que aconteceu? Ele não evoluiu. Aí, ele tem as características de uma criança autista. Laudo autista. E a criança não é. Né? Então, assim, existe muito sobre isso, né? Da avaliação ser feita de uma única vez. Hoje, os médicos, eles não estão te dando laudo na sua primeira consulta. Eles estão trabalhando a equipe multi, né? Eu trabalho com vários médicos. Semana passada eu terminei uma avaliação, fechei o meu relatório com essa família e ela levou até para o doutor Osório, que ele também agora é neuropediatra, né? E aí ele disse, não, com ele é a minha primeira vez de trabalho, mas eu sempre trabalho com a doutora Mônica Costa, onde eu faço as avaliações, fecho meu relatório, a mãe leva, já cheguei até aí, consulta junto com a mãe, né, para a gente conversar e identificar, realmente fechar o laudo se a criança é ou não. Como teve criança que era só TDAH, mas a mãe tinha certeza que era autismo. Se você chegar de imediato em uma consulta, às vezes tem médico que fecha. Hoje eles já estão
tentando estudar mais, né, junto com outro profissional, porque o ideal é que a gente faça em uma equipe multi, com a psicóloga, com a psicopedagoga, com a neuropsicopedagoga, o especialista, né, ou neuro ou psiquiatra, que a gente faça um estudo, porque você precisa entender realmente o que é a situação daquela criança. Né? Entender todo o contexto. Todo o contexto. Para saber se realmente ele tem ou não o TEA, ou se é a forma que foi criado, né? A tela que ele usa demais, não foi estimulado. Né? Porque antes a gente tinha muita brincadeira, o correr, andar de bicicleta, né? Hoje a gente não vê muito esse tipo de brincadeira com as crianças. Ou é um jogo ali no celular, ou algum perdido, um jogo físico que chame muito sua atenção. E quando a gente trabalha essa criança desde estimulando, até hoje a gente começando lá numa palestra lá na escola da Canafístula, a gente falando, ela dizendo, o meu Pietro, ele era de suporte 3, não verbal. Hoje o Pietro é suporte 2. Mas por quê? Porque ela, desde criança, quando ela descobriu, que eu vou deixar ela falar essa parte, ela começou a trabalhar. Ela às vezes sai daqui de madrugada com ele dopado, porque ele não consegue viajar dentro de um ônibus, ele não consegue entrar no carro com outras pessoas, nem com qualquer pessoa. Então, toda a vida que ela precisa levar em Fortaleza, às vezes 2 vezes no mês, ela tem um sofrimento grande com ele para tentar que ele vá até o médico, mas ela também não deixa de levar. Ela faz todo o esforço. E por isso hoje ele saiu do suporte 3, está no 2, e eu já disse para ela, já ele chega no 1. Porque não existe nível para o autismo. A gente chama suporte, 1, 2 ou 3. O 3 é aquele que necessita de muita ajuda, que aí vai precisar do cuidador para ajudar nas orientações, não verbal, né? Não consegue se expressar no que está sentindo, como a gente também tem aquele já do suporte 2, que já consegue falar, que já consegue expressar alguma coisa, e o suporte 1, que é alguma condição, uma condição de espaço, né, se socializa muito bem, mas não gosta de locais muito fechados, né, mas algumas condições que às vezes você nem percebe. O de suporte 1, como hoje a gente está descobrindo, adultos, né, que não imaginava que tinha, crianças, adolescentes, né, que não sabia que realmente tinha TEA. E que comumente quem tem o nível de suporte 1, normalmente é muito, muito fácil ouvir da boca das pessoas a seguinte frase: ah, nem parece que você é autista. Exatamente. Mas na realidade ele só tem o quê? Condições diferentes, ele consegue às vezes, como hoje em um depoimento lá no Fórum da Pessoa com Deficiência, né, uma mãe que descobriu recente que o seu filho adolescente de 14 anos tinha TEA, né, até então ela disse, até eu descobrir, meu filho fazia de tudo para ser um menino educado, um menino que conseguia, né, nunca teve problema na escola, a escola nunca ligou pedindo para ir buscar, porque ele desregulou por comportamento, ele não tinha nem um problema desse. Mas ele adquiriu uma ansiedade generalizada, né, pela ele saber que ele tinha. Ele já veio ter esse entendimento e ele mesmo pediu para descobrir o que era. E chegou para a mãe e disse, eu acho que eu sou diferente. E aí ela começou a investigação e descobriu, né, depois de muitos acompanhamentos com neuropsicólogo, com um psiquiatra, que realmente ele tinha o TEA. E hoje, né, como ela disse, cheguei ontem em casa, ele já estava, aí eu perguntei, e ele já chegou, com o esposo dela, ele disse, ele não estava muito bem, pediu para mim ir buscar. Quantas vezes ele não estava bem, até 14 anos, e não conseguia pedir para ir buscar? Como ele não se sentia? Quantos lugares ele teve que estar com a família, né, num aniversário, num momento, que ele não queria estar ali? E ninguém sabia, nem ele próprio sabia dizer.
Então, quanto essa criança não sofreu? Verdade. Né? Então, assim, são muitas situações. Ok, perguntar aqui a Michele. Fazer 2 perguntas. Quais as principais dificuldades dos pais atípicos? Quando você responder essa pergunta, eu passo para a próxima. A gente enfrenta muita dificuldade quando a gente descobre por quê. Uma das principais é a gente conseguir aceitar que a nossa criança ela tem aquele laudo, né? Porque às vezes você recebe um e com o tempo você vai recebendo outros, né? Meu filho recebeu o primeiro laudo de TEA, de nível de suporte 3, depois TDAH e por último TOD. Então assim, o primeiro desafio da gente é compreender, porque a gente também com o passar dos dias, a gente também é médico, a gente também é terapeuta. Porque para você conseguir ajudar o seu filho a se desenvolver, você precisa compreender o que ele tem e você estudar de qualquer forma, de qualquer maneira, para você cuidar dele. Né? Então, assim, tem esse desafio, porque logo no início a gente pensa... O baque inicial, como foi? O baque inicial, eu costumo dizer que eu vivi o luto. Até aceitar, porque logo no início eu pensei que era o quê? Uma doença. Eu ia tratar e ele ia ficar bom. Até eu compreender, né, que essa compreensão veio de uma palavra que o médico me disse. Eu pagava, né, porque também é um outro desafio para os especialistas que nossos filhos precisam, né? Eu pagava um neuropediatra e ele me disse: ou você segue o que tem que ser feito, ou então não precisa mais você pagar para mim. Porque não adianta a gente receber o laudo e só utilizar a parte medicamentosa. Isso vai surgir efeito? Pouquíssimo. Eu preciso compreender, a família em si precisa compreender que tem a parte medicamentosa, a parte da família, a parte da escola e a parte das terapias. Essas terapias, infelizmente, elas são a vida toda. Eu costumo dizer que é a parte mais cara. É altíssimos os valores. Mas esses valores não são mantidos pelo SUS? Algumas terapias existem pelo SUS. Só que a gente tem a questão da fila de espera. A janela de tempo, né? Aí agora, por último, o município começou a questão do rodízio. Então, a criança ficava ali 10 sessões e ia para o final da fila. Isso é muito ruim, porque a nossa criança, às vezes, ela já avançou muito. Quando para, ela vai regredir. Aí lá se vem para nós o mesmo sofrimento. Então, assim, quando a gente recebe o laudo, tem essa parte, né? Até a gente compreender, porque a gente não pode ficar parado dentro de casa. A gente tem que buscar. Ou você busca, né? Você, mãe ou pai, busca. Ou então, os avanços do seu filho é pouquíssimo. Como eu disse, eu recebi o laudo do meu filho, era um autista de nível de suporte 3. Eu fiquei paralisada por um tempo. Assimilando tudo, tentando compreender, não aceitando logo no início o diagnóstico. Porque quando você começa a tentar entender, você não entende mais nada, né? Então, tudo você tem que centrar sua cabeça e você com o seu filho, porque não tem coisa melhor do que você aprender com ele próprio. Né? É bem diferente eu, quanto mãe que vivo com ele e cuido dele 24 horas, do que eu vou levar para um profissional a primeira vez. Ou então, às vezes, meu filho nem consegue entrar no consultório, ele entra e automaticamente, como é fechado, sai. Então, assim, eu tenho que saber o meu filho. Eu tenho que relatar o que é o meu filho. Michele, como é que você lidou com os estereótipos? Aqueles olhares e palavras pejorativas, isso afetou muito o seu psicológico? Sim, porque tem muitas crianças que eles têm muita
estereotipias. Algumas pessoas acham graça, né, disso. E quando a gente tá nesse processo de querer a melhora do seu filho, por mais que você não queira absorver aquilo, você absorve. Alguns são palavras, algumas crianças bate muito os bracinhos, né? Então o pessoal fala muito. Algumas crianças, elas ficam indo e voltando. E muito dos movimentos que eles fazem, às vezes é até com os dedinhos, né? Tem uns que andam nas pontinhas dos pés, né? Então, assim, a gente tem que aceitar que a nossa criança é daquele jeito, tem esses movimentos para ele, aqueles movimentos. Ele tá, às vezes, auto se regulando, né? O meu filho, ele costuma se rasgar nas unhas. Quando ele está num ambiente que ele quer ir embora, ele tentou me dizer e eu ainda não compreendi. Então, começa pelas unhas. Sangue sai, para ele tá ótimo. Mas ele queria dizer alguma coisa, ou então ele está aqui tentando se controlar para poder continuar naquele espaço. Mas eu sempre digo, eu sempre respeito os limites do meu filho. Porque se eu não conseguir respeitar, vai gerar outra coisa. Então, eu tenho que saber que eu preciso respeitar os limites que ele tem. Se for 5 minutos, tá ótimo. E assim eu comecei. Meu filho não tinha convívio social, ninguém entrava na minha casa e eu não conseguia estar em espaço nenhum. Ele não deixava. Vivi muito tempo pro meu filho. Mas é muito gratificante para mim hoje, pelo que eu escuto dos médicos. Quem tinha um autista de nível de suporte 3, que não falava, que não conseguia sair, que não aceitava ninguém na sua casa. E hoje, depois que eu compreendi a rotina que eu tenho que seguir, que ele chegou a um nível de suporte 2, para mim foi gratificante. Tem muitos desafios? Tem. Muitas preocupações? Demais. Mas os avanços, né, a gente tem que perceber que não são avanços como se fosse uma mágica. É tempo. São microavanços, né? É tempo. E você tem que ter toda a paciência para poder conseguir. Então, assim, a gente, logo no início, eu sofri muito com a questão das pessoas desfazer do meu filho. Isso é muito ruim, né? E eu não tinha tempo para explicar, porque o meu filho estava ali autodesregulado, chorando, gritando, como eu disse, ele já chegou a me bater muito. A gente tem uma rotina com o pai tem que trabalhar só um certo horário. Eu domino o horário da manhã em casa só com ele, e o pai me ajuda na parte da tarde e noite. Meu filho, ele estuda com uma adaptação, como a gente já falou, né? Vai só 2 dias para a escola. Por enquanto, vai só para a sala de AIE. Ainda não aceita a sala regular. Mas, para quem não queria ir, eu já louvo a Deus. Ele fica 1 hora no ambiente escolar. Ainda não sabe ler e nem sabe escrever. Tem muita dificuldade de coordenação motora. Mas, quem a gente consegue com ele é parte visual. E você perguntar e ele responder, né? Mas já é avanços. Uhum. E uma perguntinha, qual a idade do seu filho? Hoje ele tem 9 anos. 9 anos. E em que momento vocês descobriram que ele tinha um autismo? Com 1 ano e 7 meses. O que foi que aconteceu, né, dentro da convivência de vocês, para vocês terem a percepção de que havia algo diferente? Pronto. Meu filho, ele nasceu com 57 centímetros, era um pouco grande. Os médicos me diziam que todas as condições que o Pietro tinha quando era pequeno era porque ele tinha nascido grande demais. Só que desde o nascimento a gente percebeu que tinha algo diferente. Por quê? Ele não olhava, né? Então, assim, mas no berço o rebuliço era grande. E a gente disse assim, meu Deus, com 2 meses assim. Aí levei, fazia os atendimentos com o médico da área e ele disse, é normal. Aí tudo bem. Pietro andou com 10 meses. E aí, as crianças que a gente convivia e nasceu
junto com o Pietro, falava. O meu não. Era só pegava na sua mão e levava, né? Eu não escutei a palavra mamãe cedo. Eu escutei a partir de 5 anos. Mamãe, papai, água, né? Então, assim, o meu filho, ele começou a iniciar as primeiras palavras com 5 anos. E aí, ele não tem esse hábito dos dedinhos, de andar na ponta dos pés. Ele não tem. Ele tinha, como tem TDAH, ele não ficava parado. Era uma condição, quando ele começou a andar, pronto. Ninguém tinha mais sossego. Por quê? Porque até para comer, eu tinha que ele correndo na frente e eu correndo atrás, para dar comida. Teve a questão da seletividade alimentar. Desde cedo, ele já dava os sinais. Quando era pequeno, só aceitava mingau. Mingau, só era o mingau. A gente fazia suco, mas ele não aceitava. Nós tentamos todas as cores de suco, mas não deu certo. Fruta, veio comer agora com 7 anos. Não aceitava fruta quando era pequeno também. Questão de comida pastosa, também não aceitava. Era quando começou a comer, era simplesmente só arroz. Não gostava de carne, né? Então, a gente via esse diferencial. Porque as outras crianças comiam também, que a gente sempre se reunia em família. Essa parte de reunião de família era mais complicada para mim, porque o meu não se sentava, o meu não falava. As pessoas não conseguiam ter uma comunicação com ele. Ele era muito nos cantinhos, né? Então, a gente já viu que também isso aí era diferenciado. E aí, com 1 ano e 3 meses, eu levei no médico. Doutor, alguma coisa está errada. Esse menino é cego e surdo. Porque eu chamo Pietro, Antônio Pietro. O menino nem olhava. Aí eu disse, não pode. Já deu na hora de falar e já deu na hora de escutar. Aí o médico disse, não, isso é tudo normal. Com o tempo a senhora vai ver que ele a senhora vai falar, ele vai olhar. E passou com 1 ano e 7 meses. Eu me estressei de onde eu morava e mudei de bairro. Quando eu mudei de bairro, detalhe, meu filho, depois que andou, menino, não tinha mais sono. Ele não dormia nem de dia, nem de tarde, nem de noite. O pai dormia e eu ficava acordada. No final de semana, que o pai ficava em casa, eu dormia. E o pai ficava acordado. Ele não parava por nada. Ele cansava nós, mas ele não se cansava. Aí eu disse, tem alguma coisa mais do que errado. Antes de eu me mudar de área, eu fui no médico, ele disse, é normal, dê só chá de camomila e suco de maracujá, que dá certo. Eu cansei de fazer isso. Nunca resolveu. Aí me estressei e mudei de área. Quando eu mudei de área, eu peguei um psiquiatra como médico da minha área. Aí eu disse assim, doutor, eu não tô mais vivendo, não tô mais aguentando. Aí fui dizer. Aí ele disse assim, isso é malcriação sua, você não soube criar direito. Não, doutor, vou trazer ele pro senhor ver. Aí o pai trouxe, né? Quando o pai trouxe, aí ele disse, meu Deus, não é malcriação não, viu? Aqui tem problema. Aí eu disse, tem. Já foi dando um dos primeiros laudos, depois do TEA, que foi o TDAH, né? Então, assim, vem muito... você tem que, às vezes, você tem que... É como se fosse... Você também tem que ser médico, para você compreender o seu filho e tentar passar para o real profissional quais dificuldades ele está tendo. Porque, às vezes, um profissional... Não é isso. É porque é isso. É porque é danado demais. Né? Então, tem... É coisa de criança. É porque você quer demais. Eu escutei muito isso. Você quer demais. Você quer uma perfeição onde não tem. Então, assim, às vezes... É típico da idade, né? Então, a gente que é pai, que é família, a gente conhece. Quando o seu filho... Eu, pelo menos, conheço. Quando o meu filho está numa birra, quando ele realmente está desregulado, que a gente chama de chegar de uma crise.
né? A birra, ele quiser isso aqui, você disser que não dá, quando você disser, tá aqui, tome, pronto. O que ele fez, esqueceu, e se estiver chorando, o sorriso fica de orelha a orelha. Uma crise, por mais que você tente dizer, eu te dou, mas não para. Dá o que mais ele gosta, mas... Não consegue. Não consegue. Aí ali é só muito paciência, você ficar perto dele, né? Porque algumas crianças, ela vai se bater, ela vai lhe bater. Você não pode retribuir aquele batido, você tem que segurar aquele batido. E você tem que ver com ele para ele não se machucar, né? Nem cabeça, nem braço, nem nada. O meu se machucava demais, porque ele era muito gordinho e às vezes eu não conseguia controlar. Mas muitas das peias foi eu que levei. Então, tem muito... Você tem que... Quando você recebe um laudo desse, você tem que se preparar mesmo não estando preparado. Um turbilhão de emoções. Sim. Como formar uma sociedade mais empática e menos capacitista? É que eles realmente acreditem que eles são capazes. E, infelizmente, a gente tem uma sociedade muito capacitista, que elas não acreditam, que acham que a criança com TEA, com a deficiência, ela não é uma pessoa. E ela é uma pessoa. A gente fala muito, diferente, iguais. Não tem ninguém diferente. Temos condições diferentes. Todos nós somos iguais, mas nem todos têm essa visão e esse conhecimento. E isso acaba machucando a família, machucando a criança, às vezes deixando que a criança não evolua, né? Alguns, hoje, né, o Pietro, ele tem um pouco de entendimento, porque às vezes ele diz para ela, mamãe, por que eu não sou normal? Mamãe, por que eu sou assim? Quando ele faz algo que desregulou e depois ele percebe que ele machucou a mãe dele, ele percebe que não foi legal para ele. A gente tem criança que tem esse entendimento, principalmente quando ele vai crescendo, ele vai tendo uma maturidade de entender melhor a vida. E aí ele começa a se perceber. Às vezes a gente consegue que através disso ele consiga se controlar. E numa criança desregulada, o que eu preciso fazer? Que às vezes a gente quer ajudar e atrapalha. Né? O ideal que você perceber dentro da sala de aula, né? Vamos para a sala de aula, que é onde a gente mais hoje debate. Você percebeu que a sua criança que está ali está desregulando, né? Eu vou já dar um exemplo de um fato daqui que aconteceu. E aí, você tem que tirar ele daquele ambiente. Tentar levar para outro local mais calmo, que não tenha muita gente por perto. Aquele caso lá da escola Vigílio Távora, agora recente, né? Várias crianças, uma ansiedade generalizada. Qual foi o problema ali? Não precisava ter, né, chegado tantas crianças, adolescentes ao mesmo tempo. Se aquela criança que no momento de uma atividade emocional, ela perdeu o controle emocional por uma situação sua pessoal, ela precisava ter sido retirada da sala. E aí tentar acalmar ela lá fora, em outro espaço. Como ela não foi retirada da sala, veio mais um para ajudar e entrou na mesma emoção. Daqui a pouco veio mais um. Daqui a pouco eu tinha mais crianças fazendo a mesma cena. Me entende? Que generalizou aquilo ali. Então, quando os profissionais perceberam que estava aquela situação, primeira coisa que a gente faz, liga para o SAMU. Então, veio lá, quando diz tantos alunos, todos aqui com problemas, mostrando problemas neurológicos, né, nervosos, chegou não sei quantas ambulâncias, foram só colocando as crianças, fizeram os primeiros socorros, foram levando para a UPA, até chegar mais profissional, porque depois chegou CAPS geral, CAPS-I, educação, né? Quando eu cheguei, eu já dei de cara com uma criança vindo, tipo, arrastada por mais dois, ele aqui no meio, um segurando do lado e do outro. Sentei e fiz a técnica da respiração. Vamos respirar. Respira, eu vou respirar junto com você. E ele fazia isso, ó. E eu, vamos respirar, vamos, ele vai, vamos, cheira, sopra.
a velhinha cheira a florzinha. Fiquei fazendo esse exercício com ele, aí ele foi se acalmando, muito geladinho, né? Esse realmente entrou numa crise, fui tentando massagear, esquentando a minha mão na dele, esquentando aqui o corpinho dele, fazendo essa massagem aqui que ela autorregula, né? E ele foi se acalmando. Quando ele estava próximo de, já bem mais paradinho, que eu encostei aqui, parecia que estava aqui estralando o cérebro daquela criança. Até que foi diminuindo, pronto, aquele eu não precisei levar para a UPA. Depois a gente foi para a UPA, né, tentar, se dividimos as equipes. E realmente a que mais demorou voltar o emocional dela foi a que primeiro se desregulou. Uma desregulou as demais. As demais. O efeito dominó. Foi. Celiane, para a gente já quase encerrar o nosso papo aqui, porque nós já estamos no nosso momento final, a gente, nesse mês de abril, viveu o Abril Azul, né, o mês da conscientização sobre o autismo, e aí eu gostaria de saber quais foram as ações, né, que foram desenvolvidas pela ADEC e, no ponto de vista de vocês, qual é a avaliação que vocês tiram dos momentos que foram realizados? Esse mês de abril para nós, assim, todo dia a gente se emociona, já choramos, já sorrimos, mas de alegria. Porque a gente percebeu que o nosso trabalho, junto com outras pessoas, não fizemos sozinhas, né? Ele está crescendo, ele está dando visibilidade, né? Então, nós planejamos uma corrida que eu imaginava de ser uma corrida com as nossas crianças ali ao redor da praça. 30, 40 crianças. Fizemos uma corrida de 200 pessoas. Que veio até gente de fora para essa corrida. Apesar de ter outra, né, que está... a gente tem aquelas modinhas e que hoje está a moda da corrida. Uhum. Então, a gente o pessoal se dividiu, chegou para a gente e disse, não, a nossa equipe vai ficar, né, eu não sabia nem para onde ir, nenhuma das meninas, como montar essa corrida, mas eu disse, eu quero, porque eu quero movimento, eu não quero caminhada. Caminhada se faz todo dia. Eu quero algo que eu mexa com muita gente. Né? Mas como fazer essa corrida? O que a gente precisa? Eu realmente não tinha noção, ninguém tinha. Né? Procurei um amigo, o Elcinho, que tem a academia de futebol, que tinha feito porque eu vi que ele tinha feito uma recente com os próprios alunos. Aí eu disse, Elcinho, será que a gente tem condição de fazer? Eu queria tanto fazer pela causa autista. Com certeza, Celiane. Vamos fazer isso. Eu disse, pronto, meninos, já sei como nós vamos fazer. E aí eu não lembrava das divas corredoras que nós temos aqui, né? Uma equipe maravilhosa que também, logo em seguida, veio nos ajudar, sentamos, e aí ela foi dando dicas. Ó, vamos fazer isso. E aí começou o vídeo, divulgação, daqui a pouco estava fechando as inscrições, que eu acho que se a gente tivesse colocado com um objetivo maior, talvez a gente tivesse tido uma inscrição maior, mas dá muito trabalho, né? E era marinheiros de primeira viagem, mas foi maravilhoso, né? Muitas pessoas procurando a gente a partir do momento que a gente falou desse momento que ia começar a corrida, muita gente chegando para ajudar, né? Tanto empresários, políticos, poder público em geral, as secretarias da cidade, né? A autarquia nos deu total apoio, SAI, TG, Corpo de Bombeiro, a polícia em si, né? Aí começamos, o que nós vamos fazer? Eu já pulei lá para a corrida, porque a corrida foi muito emocionante pelo momento que se teve, né? Pela visibilidade que teve. E aí a gente conversando, a gente tinha o sonho de hastear a bandeira. Levamos até o gabinete do prefeito essa ideia, se a gente poderia usar, né? Ele deu total apoio, achou muito bacana, que era um momento realmente necessário. E aí vamos, dia 1º, começar com o hasteamento da bandeira. Mas aí, infelizmente, não pôde ser dia 1º, a gente precisou adiar por situação de um acidente, né? De funcionários, de pessoas próximas, e aí
3 dias de luto, e a gente foi ver uma outra data, que foi dia 16, o hasteamento da bandeira em frente à prefeitura, com banda de música, com a presença das forças de segurança. Com toda pompa e circunstância. Sim. Que a gente pensou também numa... um momento simples que se tornou um momento importante. Logo em seguida, para completar, né, era um pedido de algumas mães sobre as terapias do NAMI, que é um local maravilhoso que veio para somar no município, mas que é distante, que às vezes não dá para você levar a criança, você não tem um transporte, e não dá para você levar no mototáxi a criança e a mãe. Ou você paga um táxi, ou você paga 2 motos. Então, no mínimo, você gasta R$40 para chegar até o atendimento. Então, as mães foram até a Secretaria de Educação, conversaram com a secretária Ana Edna, solicitando um transporte para esse translado, para elas, às vezes, faltava, porque não tinham dinheiro para pagar e você não tinha condição de ir caminhando. E aí ela levou até o prefeito esse pedido e ele disse, vamos sim resolver a situação do NAMI desse transporte. E chegou exatamente no mês de abril, que é um processo, né, licitatório, né, e foi também no dia do hasteamento da bandeira, né, anunciado a entrega, que é uma entrega simbólica, porque ele passa por vistoria, né, mais ou menos um mês para ele estar liberado, porque o Detran tem que vistoriar, analisar, porque ele vai carregar vidas. Então, o transporte escolar adaptado. E veio todo adaptado, com elevador, né, para os cadeirantes. Então, assim, ele é todo adaptado para a pessoa com deficiência. E aí, já a gente vai estar organizando para esse transporte estar levando as crianças para a terapia, para elas não terem tanta falta, né? Então, esse não estava no nosso planejamento, mas chegou para completar. Sim. E muitas famílias ficaram felizes com isso, porque vai economizar, né, no momento de estar levando para a terapia que gastava com algum transporte, vai ter mais conforto e não vai estar faltando tanto as suas terapias por alguma situação, né, financeira, vamos dizer isso. Aí, além do nosso hasteamento no Paço Municipal, nós também, enquanto Associação ADEC, levamos uma demanda até a nossa secretária de Educação, Ana Edna. Era um desejo nosso de ter uma bandeira hasteada por todo o mês de abril. Não é status, de jeito nenhum. É uma forma que a gente viu de dar visibilidade à nossa causa, né? E, ao mesmo tempo, levar essa informação para a sociedade. E aí, a Ana Edna, né, também nos acolheu. E hoje também tem hasteada uma bandeira na saída do município, lá no Deste. Né? Uma bandeira lindíssima também. Símbolo do infinito. Sim, vai ficar lá durante todo o mês de abril. A ação do hasteamento da bandeira para nós, da associação, e para mim, que sou mãe atípica, isso foi muito emocionante. Não é porque a gente queira status, é porque a gente viu que a nossa causa estava sendo visibilizada. E é isso que a gente quer passar para a sociedade, que nós existimos, mesmo com todas as dificuldades que minha criança, meu adolescente ou meu adulto tem, mas nós também somos, gente. Somos e queremos ser iguais, né, perante todos, porque a gente não é tido como iguais. Nós somos, e isso que a gente queria, dar essa visibilidade, passar esse momento de informação que existe nós, né? Não só a classe, a questão da pessoa com TEA, né? Claro que esse mês a gente enfatizou muito o TEA, mas a gente quer isso. Com o símbolo do infinito, a gente quis dizer que nós existimos. Além do TEA, tem um TOD, tem um TDAH, tem uma ansiedade generalizada, e que a gente existe, e que nós somos gente, e que a gente precisa estar também em todos os espaços, ocupando todos os espaços com nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Isso que a gente tentou passar durante a questão do hasteamento. E essas ações possam ser replicadas em outras cidades, em outros lugares. A gente também teve uma outra ação durante o mês de abril, que foi a questão do jogo, do amistoso.
Essa é uma ação que a gente já tem de outros, né? Já há anos. É uma organização das Forças de Segurança de Quixeramobim e as Forças de Segurança de Solonópolis. Esse jogo, ele nos ajudou com alimentos, né? Por quê? Porque as nossas famílias ainda têm essa dificuldade. Muitas das nossas famílias, elas sobrevivem hoje basicamente com um benefício. E se você for colocar na ponta da letra, do lápis, o que você precisa, aquela criança ou aquele adolescente precisa, aquele benefício não dá, né? Então, tem famílias que a gente tem um número muito extenso de gente em casa com um benefício. E que vive só desse benefício. E aí, a gente fica atrelada a esse benefício, sem poder fazer muita coisa, porque... É, né, o famoso BPC. BPC, né? E a gente não consegue trabalhar. Algumas realmente não conseguem mesmo, porque não tem como trabalhar. Mas tem umas que conseguem, mas infelizmente atrelada ao BPC, se aparecer uma outra renda, né, você vai perder esse benefício. E muitas das famílias não podem, né? Então, assim, esse jogo, ele veio, né? As Forças de Segurança sempre faz com essa intenção de alimentos. Para a gente, da associação, formar cestas e dar para as nossas famílias que mais necessitam. A corrida também, né? Porque tinha uma taxa de inscrição, mas também tinha 1 quilo de alimento. Também para a gente poder, né, fazer as cestas básicas. A gente ainda não montou, porque nós somos uma equipe, né? Mas a gente estava durante o mês de abril se redobrando para cumprir as ações, né, que a gente tinha planejado. Algumas ações que a gente não planejou, que a gente foi chamado em escolas, para dar palestras, falar um pouco, e a gente não podia perder essa oportunidade. Então, a gente ainda não conseguiu montar. E ano passado, né, com esse jogo beneficente, a gente conseguiu montar 20 cestas. Então, a gente conseguiu, né, distribuir 20 cestas, que geralmente a gente faz no mês de maio, que a gente já estamos planejando o que nós vamos fazer em maio, né, que é o mês das mães, e a gente sempre faz momento para elas. E os momentos que a gente faz para as mães, a gente também faz para as crianças. Porque antes a gente fazia, a mãe dizia assim, eu não posso ir, porque não tem quem fique com meu filho. Então, sempre a gente organiza o espaço com alimentação, com brinquedo, com brincadeira para a criança, e o espaço do momento da mãe, se é uma escuta, se é um momento de beleza. Sempre a gente vai procurando o que fazer, né? E aí, para a gente encerrar o mês de abril, né, nós também, né, fizemos o simpósio. O simpósio foi uma ideia da neurologista, que também é da cidade, né, aqui de Quixeramobim, a doutora Mônica Costa, que está nos ajudando e que quer ajudar o município. Assim, eu estava até dizendo para as meninas, gente, às vezes para a gente marcar uma consulta com um neurologista, você está com dinheiro, você não tem, você está na fila de espera. Nós temos uma neurologista que na hora que a gente tem uma dificuldade, a gente passa aqui uma mensagem para ela, se ela tiver em atendimento, porque ela tem agenda muito lotada, ela te responde com algumas palavras e diz, estou em atendimento, mas nem que seja meia-noite. Como essa semana, meia-noite, ela estava respondendo a Michele numa situação de uma criança. E está disposta a ajudar o município. E a ideia do simpósio foi dela. Ela fez todo o roteiro de cada tema para cada profissional. Então, nós tivemos a neurologista falando do que é o autismo, né, explicando, tirando dúvidas, com tempo para as pessoas perguntar e responder. Terapeuta ocupacional, também falando da importância das terapias, o porquê do seu filho precisa estar ali fazendo. Fonoaudióloga, psicóloga, advogada, tirando as dúvidas, né, de alguns direcionamentos que também as famílias precisam. E da neuropsicopedagoga, né? Para falar mais dessa parte. Euzinha aqui. Para falar mais da parte da inclusão dentro da... Então, assim, aberta ao público, tanto para a saúde, para a assistência, para a educação, para a sociedade civil, foi aberto para todos. Para as famílias. Um evento plural.
Exatamente, porque hoje não pode ser só eu aprender, só você. Todos nós precisamos entender, porque se todos entenderem, a inclusão ela vai acontecer de fato e mais fácil. Mas enquanto eu deixar para o outro, ou eu não me interessar, ou eu achar que não me compete, nada vai funcionar na inclusão. Então, todos precisam abrir os olhos, ter empatia, e é o que eu sempre digo, trabalhar com a inclusão, você não precisa chegar sabendo. Em alguns espaços, alguns momentos, você tem que saber. Mas você pode chegar querendo aprender e passar a gostar, a amar, porque eu trabalho nessa área por amor e me dedico a isso. Eu tirei muitas coisas minha particular da minha vida para dar o meu momento para a associação, para essas famílias e para essas crianças. Olha, que bate-papo bacana, mas muito que bom, pena que rico, né? A gente está encerrando por conta do nosso tempo. Mas antes de encerrar, gostaria de agradecer pela presença, participação, pelos esclarecimentos que vocês nos trouxeram aqui no podcast. Dizer para vocês que a atuação que vocês realizam para a sociedade é muito importante no quesito de que todos precisam também aprender sobre, né, essa temática do autismo, mas aprender também a incluir pessoas, né? Esse é o grande aprendizado que toda a sociedade deve ter. E desejar a cada uma que está aqui, né, sucesso, saúde, que Deus possa abençoar a vida de vocês e que vocês possam cuidar, né, cada vez mais de quem precisa, de quem necessita da ajuda de vocês. Verdade. Parabéns. A conversa foi rica, foi salutar, foi maravilhosa. Eu tenho certeza que nós iremos para casa um pouco mais sensíveis, um pouco mais empáticos, um ser humano melhor, com essa sensibilidade de entender mais sobre quem tem TDAH, quem tem o TEA, o TOD, e que esse momento possa ser replicado outras vezes. Todo sucesso do mundo para vocês. Saúde, né, pegando aqui um gancho do que a Emanuel falou, e que na verdade vocês possam galgar patamares ainda maiores. Foi um prazer muito grande estar com vocês. A gente também agradece, né, esse momento, né, a gente está aqui, né, tirando as dúvidas, né, e dizer que nós, na Associação ADEC, estamos de portas abertas. Quem quiser conhecer, né, a nossa instituição, a gente fica ali do ladinho da prefeitura, né, nós abrimos nossa sede de manhã, tarde e noite principalmente, que é os nossos acompanhamentos terapêuticos. Então, quem se sentisse que quer ajudar ou quer conhecer, né, nós estamos lá com nossa sede esperando. E recebemos também associados, não só pessoas com deficiência. Nós também temos lá muitas pessoas, né, da sociedade que chegam, em que eu posso ajudar? Eu quero me associar, eu vou trazer um projeto, né? Então, assim, não precisa ter filho, não precisa ser deficiente, pode estar lá como voluntário, você pode se associar como voluntário, você pode se associar como amigo, né, para ajudar de alguma forma, né? Na associação, você faz uma ficha, é uma taxa mínima de R$10, mas cada um vai pagando, vai dando, vai doando o que se pode, o que tem vontade, o que ele tem condição de fazer, e através disso, dessas doações, que é o que a gente mantém hoje, é que a gente faz a diferença para essas famílias, né? Às vezes ajuda com remédio, ajuda numa consulta, no translado de uma consulta em outro local, em um lanche nesse translado para outra cidade. A gente tenta ajudar o que ele está precisando naquele momento. E eu sempre digo, eles não precisam se adaptar. Nós precisamos se adaptar a eles. Perfeito. A gente encerra, portanto, nosso podcast, não é isso, Hércules? Foi bom te rever novamente. Verdade. E foi bom rever você que está com a gente sempre, seja no rádio, na TV. É sempre importante estar em todos os lugares juntamente contigo. A gente deixa aquele abraço forte, aquele beijo
gostoso para cada um que está nos acompanhando e prometendo, se Deus quiser, estar voltando com mais um podcast na próxima semana com muita coisa para a gente conversar aqui no Ar. Tchau!